Quem nunca passou pelo primeiro emprego, né? A experiência. Quem ainda não passou, está assistindo esse vídeo, vai passar. Eu já passei, mas tem um primeiro passo que se chama estágio. E é sobre isso que eu vou conversar hoje no Baita Papo Entrevista com a Nayane Fernanda Ribas Rocha. Para quem ainda não conhece, ela é formada em licenciatura plena em matemática, tem MBA em gestão de pessoas, MBA em ciências exatas e tecnologia pela Unipampa. Trabalhou durante 8 anos no meio corporativo, no núcleo de gestão de pessoas. Tem diversos cursos nessa área e hoje ela é diretora e proprietária de Escolinha de Educação Infantil e também proprietária aí da Siga Estágios. Nayane, bem-vinda ao Baita Papo Entrevista e eu já começo te perguntando como é que está o mercado para vaga de estágio. O mercado para vaga de estágio ele é um mercado bastante aquecido. Por quê? Porque o estágio ele pode ser realizado em qualquer área, não necessariamente um nicho apenas. Hoje a gente tem estágio na educação, na saúde, nas diversas áreas da administração. Então ele é um mercado rico em possibilidades. Tem alguma área que é mais buscada para estágios? Hoje em Uruguaiana, o setor que mais busca estagiário é a educação, o setor de administração, contabilidade e marketing. Falando um pouco sobre a questão do candidato, né? Às vezes a pessoa vem à vaga, vai lá, se candidata e acaba não passando. Não só aqui em Uruguaiana, como qualquer processo seletivo na vaga de estágio. O que é imprescindível ter? Na verdade, tudo começa com o currículo. O currículo ele tem que ser condizente com a apresentação do candidato. A pessoa ela precisa ter uma foto que seja condizente com a realidade dela. Como eu estou? Eu estou com cabelo preto, com cabelo azul, com cabelo amarelo. Aquela foto ela tem que ser igual ao currículo. Por quê? Porque o empresário, a nossa primeira impressão é a do currículo. Ah, mas eu nunca trabalhei, eu não sei como fazer um currículo. Bom, a gente vai pegar algumas habilidades, aquelas que são destacadas pelos professores, pelos melhores amigos, até pela família. Ah, tu é comunicativo, tu é pontual, o chamado CDF, ou aquele que é bastante interessado sobre os assuntos. E isso são habilidades que a gente coloca no currículo. E quando for para o processo seletivo, eu tenho que ser verdadeiro. Onde acaba não ocorrendo a efetivação da vaga de estágio? Quando a gente vai para a etapa de entrevista e aquelas qualidades que a gente julgava que aquele candidato teria, elas não condizem com a pessoa que está ali na nossa frente, que está conversando, e tu vê o nervosismo, claro que existe, porque para muitos é a primeira oportunidade, né? Então não precisa esconder nem maquiar quem você é. Às vezes as pessoas elas vão muito arrumadas, elas não se importam em conhecer um pouco mais da empresa. É importante a gente olhar e tentar entender um pouquinho melhor a empresa onde vai fazer a entrevista, se é uma empresa mais formal, se é uma empresa mais esportiva, como as pessoas que trabalham lá se portam. Isso é uma coisa que é muito importante, que o jovem, e não somente o jovem, tem muito estagiário aí que está com mais de 40 anos, que voltou aos estudos e está procurando uma oportunidade, mas esquece de olhar. Está tão nervoso em se apresentar que esquece de olhar o contexto onde vai ser inserido esse estágio. E hoje, numa era digital, né, com a questão de filtros, edição de imagem, como é que é isso? Como é que chega para vocês na Siga uma pessoa que, né, pode modificar a fotografia na rede social, pessoalmente, e propriamente no currículo, né? O que a gente busca dentro da Siga? Fazer alguns encontros com os currículos que são encaminhados para nós. Nesse primeiro encontro, a gente sempre conversa sobre o filtro, sobre a mídia social do candidato, porque a vida real, todos nós sabemos como a gente é. Na mídia, no caso na rede social, a gente pode ser quem a gente quiser, mas a gente tem que lembrar que nós somos a mesma pessoa. O que a gente quer que as pessoas vejam? Qual a impressão que a gente passa? Nós somos a mesma pessoa. Eu só tenho na minha mídia social fotos maquiadas, produzidas, e no meu dia a dia eu sou assim. Eu estou sempre com a barba feita, o cabelo aparado,
como eu me apresentei no currículo e na minha mídia social, ou não, eu sou aquela pessoa que anda de camiseta, esportiva, de tênis. Então, tem que ter relação, a pessoa tem que saber ter esse cuidado. Ela é uma pessoa, claro que a gente gosta de mostrar o melhor na mídia social, mas a gente tem que manter esse padrão. Às vezes a gente recebe jovens que são preocupados, poxa, eu não tenho salto alto para ir todos os dias trabalhar. Não, tu vai para a entrevista como tu é. A empresa ela não está ali somente para julgar aquela casca, ela quer o conteúdo. Quando a gente busca um estagiário, a gente busca a inovação para a nossa empresa. Por quê? Porque ele está tendo o melhor, ele está no meio da educação, ele está trazendo novidades, ele está ouvindo dos profissionais o que está acontecendo naquele mercado, naquele nicho, naquele momento. Em relação ao mercado hoje, né, a gente vê instituições aí que antigamente não aceitavam pessoas com tatuagem, pessoas com cabelo comprido, com piercing, com cabelos coloridos. Hoje em dia, como é que está essa aceitação de quem né, que é desse perfil, tem esse perfil? Não, essa parte ainda, na cidade de Uruguaiana, a gente procura empresas e estagiários que têm um perfil muito parecido. Por isso a gente sempre faz um processo seletivo inicial, um filtro, para tentar entender o que aquela empresa, qual é o histórico da empresa. É muito importante a gente saber a história por trás daquela empresa, não é só um CNPJ, e também a história por trás daquele estagiário que está buscando a primeira oportunidade ou uma oportunidade. Então, a gente considera isso. A SIGA ela não somente envia currículos, a gente busca ser assertivo naquela vaga solicitada. Ainda existe sim preconceito, existem empresas que são extremamente tradicionais, então não adianta eu criar uma frustração no candidato também. A gente verifica aquelas qualificações daquele candidato e direciona ele talvez para uma empresa onde seja mais aberto, onde aquela mentalidade não seja tão tradicional, tão fechada. A gente tem sido muito assertivo. Normalmente encaminhamos 3 currículos e nesses 3 a empresa normalmente fecha com 1 ou 2. Interessante, que bom. E falando um pouco sobre a empresa, conta pra gente aí sobre a SIGA, quando é que começou, o que ela é, se é só estágio, não é? A SIGA ela é um sonho antigo meu e do meu esposo. Nós fomos estagiários, nós fomos estudantes da PUC, quando a PUC funcionava em Uruguaiana, e naquela época ser estagiário era o máximo, né? Todo mundo queria um seu lugarzinho ao sol. E dos estágios, tanto eu quanto ele, surgiram networks, surgiram possibilidades. Eu, no meu caso, eu era estudante de matemática e eu fui para uma área administrativa. Eu consegui entender o que era o empreendedorismo e ali eu achei o meu chão. Eu sou professora, eu amo a minha profissão, adoro trabalhar com criança, me encontro realmente na área de educação, mas o jovem entender que a gente tem que devolver aquilo que a gente recebe. A gente recebeu uma oportunidade. Por que não oferecer oportunidades para as pessoas? Aquela coisa de trabalho em comunidade. A nossa cidade só vai crescer a partir do momento que a gente conseguir que mais pessoas entendam que ter um estagiário é dar oportunidade para alguém, é gerar renda. Porque a Bolsa Auxílio, ela serve para aquele jovem aprender a investir, aprender a trabalhar com o dinheiro. Então, nós aprendemos, eu comecei com estágio com 16 anos. Estagiei até os 18, onde eu fui efetivada. E o Leandro, que é meu sócio e meu esposo, ele também estagiou vários anos e foi empreender no mercado de contabilidade. Que a gente entrevistou ele aqui já no programa sobre o contador, né? Ele comentou bastante sobre o trabalho da contabilidade digital. Isso. Então a gente quis devolver um pouco daquilo que a gente recebeu. Como nós dois somos empreendedores, a gente buscava por estagiários. Depois da pandemia, se abriu essa realidade para nós. A gente precisava repor pessoas que acabaram se desligando, indo embora da cidade por N motivos. E na busca por estagiários, a gente sentiu essa necessidade da preocupação com o jovem. A gente recebia muito jovem despreparado, que não sabia o que era uma dinâmica, que não sabia o que era uma entrevista, acompanhado às vezes do pai e da mãe com 20 anos, querendo que a mãe fizesse o processo seletivo. E isso nos acendeu aquela luz assim,
poxa, será que não está na hora de desenterrar aquilo que ficou lá guardadinho no passado? A gente começou a trocar essa ideia. Começou principalmente comigo, na escola, onde aqui em Uruguaiana a gente sabe que tem muita escola de educação infantil, teve concurso recente, da prefeitura. Muito, a prefeitura usa muito da parte de estágio também, e a rede privada acabava ficando descoberto, porque o profissional ele vai pela carreira, né, concursada, que é realmente a segurança. Como que a gente ia repor esse pessoal? Então eu comecei a chamar moças e treiná-las, fazer todo o processo seletivo por uma agência X da cidade e comecei a conversar com ele. Quem sabe a gente não cria oportunidades para esses jovens que estão tão despreparados. A pandemia realmente causou um bloqueio na juventude. Eles estão muito imaturos com relação a como se comportar em público, a questão ética de saber que tu tá dentro de uma empresa, a gente vai ouvir coisas, a gente vai passar por momentos que são imprescindíveis para a própria empresa e saber se portar, saber receber um feedback. O que mais desliga estagiário hoje? O estagiário ele não sabe ouvir uma crítica, ele tem que compreender que nem sempre aquilo que a visão teórica funciona na prática. A prática, às vezes, a gente tem que ajustar, tem um lado humano de relações e o jovem hoje está cada vez mais egoísta, mais egocêntrico. É a famosa geração Z, né? Exato, e às vezes o corrigir é uma ofensa. Então, o cuidado quando a gente chama para um processo seletivo aqui na SIGA, de conversar, de explicar as situações, de colocar que aquela vaga para uma empresa sim, que o porte daquela empresa vai receber clientes, que vai ter conversas. Ah, mas eu não participei da reunião, fui discriminado por ser estagiário. De repente, aquela conversa era daquele setor, não necessariamente foi tratado o assunto estágio. Existe muita brincadeira, muito meme, né, em cima dos estagiários. Exato. E com a pandemia isso ficou mais evidente, né? Foram muito tempo em casa, muita rede social. E a gente já escutou de estagiário assim, o horário do estágio começava às 9, a pessoa chegava às 9h30. Ah, mas aí lá no final do dia eu compenso. Mas tu conversou com o empresário, tu explicou por que tu chega às 9, se todos os funcionários da empresa chegam às 9, tu não consegue chegar no horário. Ah, mas eu perdi o ônibus, aí eu peguei uma carona. Ah, mas hoje tem um WhatsApp, comunica. Eu estou doente, não fui trabalhar, não informa a agência, não informa a empresa. Aí as pessoas, quando fecham os 2 anos, que é o tempo máximo de estágio dentro de uma empresa, da mesma empresa no caso, não sabem por que não ficam. Ou porque eu trabalhei uma semana e fui desligado. Quais são as atitudes? O que ocorreu no processo? E você tem ideia de quantas pessoas já colocaram no mercado de trabalho em Uruguaiana? Ativos hoje a gente tem 50 estagiários. Mas nesse fluxo, assim, desde que a gente abriu, que fez 2 anos agora em março, nós devemos ter movimentado umas 500 pessoas. Bastante, né? Porque acaba que acontece isso. Ou o jovem chega lá, dia de chuva, não vai trabalhar. Porque o meu pai não me acordou, aí me atrasei. O empresário hoje ele não tem esse tempo hábil, ele destina alguém na empresa para treinar aquele estagiário, para ficar encarregado. E aí a pessoa não vai. Aí tu destinou o teu tempo, tu aguardou e o jovem não compareceu. Isso acontece também. Em relação ao estágio, ele tem mais ligação com a idade? Tem alguma idade X? Ou a pessoa precisa estar cursando alguma modalidade de ensino? A partir de 16 anos, essa é a idade mínima para iniciar um estágio. E aí não existe idade fim, desde que a pessoa esteja vinculada a uma instituição de ensino. Seja ela educação básica, nível médio, graduação, pós-graduação. No meu ponto de vista, eu acho importante a gente ter a experiência, né, muito mais do que a gratificação financeira, né, em termos de conhecimento. Mas cada pessoa pensa de um jeito, né? Vamos esperar que essa geração Z tenha um pensamento futuro um pouco diferente. É uma geração ainda que está muito focada numa recompensa. E a recompensa ela tem que ser rápida, então eles querem a oportunidade já vinculada à geração financeira e de conhecimento. É o que eu percebo hoje do mercado. Claro que estagiar te abre muitas portas, tu cria muitos networks
e com a remuneração isso fica muito mais bonito, muito mais interessante. Mas a experiência do estágio, ela forma muita opinião, às vezes até uma troca de curso. Eu vejo na prática que não é aquilo que eu quero exercer, ou realmente é isso que eu quero exercer e eu quero mais. Então é onde tu testa o teu conhecimento e aquilo que tu entende que seja aquela profissão que tu escolheu. Eu conversei sobre estágio com a Nayane Fernanda Ribas Rocha, ela que é formada em licenciatura plena em matemática, tem MBA em gestão de pessoas, MBA em ciências exatas e tecnologia pela Unipampa, também trabalhou durante 8 anos no meio corporativo no núcleo de gestão de pessoas, tem diversos cursos nessa área. Hoje ela é diretora e proprietária de escolinha na educação infantil e também está à frente da Siga Estágios. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim toda vez que a gente colocar uma nova entrevista no ar, você recebe a notificação. E o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana, sorrir é uma conquista. Agende agora mesmo a sua avaliação. Benditos Pet, o lugar para o seu pet brincar e se hospedar. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um lugar para você cuidar da sua saúde. Suporta o Serviço, uma empresa especializada no serviço de áreas verdes. Exeguit, a empresa especialista na medicina e segurança do trabalho. Marca Imóveis, o lugar certo para você alugar ou comprar imóveis. Espaço da Beleza, há 22 anos, embelezando homens e mulheres. Casa Hermana Coworking, a sala que você precisa está aqui.